Jonas, capítulo 3. Acredito que Deus ele tem algo para falar ao nosso coração hoje, dentro desta palavra. Amém, irmãos? Jonas, capítulo 3. Quem achou, diga amém. Amém. Amém? Vamos esperar os restantes encontrar o livro de Jonas. Falar para Isaías, depois de Isaías, Jeremias, Ezequiel, tem Amós, tem Obadias, depois vem Jonas. Amém? Antes de Miqueias. Louvado seja o nome do Senhor. Vou aguardar para nós todos lermos juntos. Glória seja dada ao nome de Jesus. O inimigo ele tem trabalhado 24 horas para destruir esse ministério. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam? E ele está pegando forte em quem é daqui de cima. A gente observa que a semana passada a esposa do nosso pastor, a nossa pastora, ela fez socorrida, ia ficar internada, mas graças a Deus foi liberada e logo à noite já estava aqui junto com as irmãs ensaiando. Hoje estava muito doente também a pastora Lene, quase que íamos socorrer ela, só não foi porque o irmão Noval não viu o telefone tocando, estava dormindo de tarde. Mas se alguém tivesse vindo aí, eu tinha ido lá, em nome de Jesus. Amém? E o inimigo está trabalhando tremendamente para querer destruir, ele vai querendo afetar aqueles lá de cima. E a gente que faz parte desse ministério aqui em cima, os evangelistas, os diáconos, os missionários, os pastores, nós obreiros, nós precisamos da oração dos irmãos, amém? Que os irmãos orem por esse ministério, para que Deus possa fortalecer, mandar um obreiro capacitado e que venha querer estar na obra, estar à frente do trabalho para fazer a obra do Senhor, amém? Porque o coração da gente fica muito apertado quando chegamos na casa do Senhor e não tem quem queira trabalhar para o Senhor, e muitas das vezes a gente fica sozinho e fica triste por conta disso, amém? E às vezes a obra fica sofrida por conta disso, mas tem muita gente lá fora que o inimigo ele tem segurado, acorrentado e não está deixando com que essas pessoas se aproximem da presença do Senhor. Então os irmãos oram para a gente que já somos do ministério e clama a Deus também para aqueles que Deus tem chamado e que está lá fora, pois Deus vai fortalecer esse ministério em nome de Jesus, amém? Só os que crerem digam amém. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Jonas, no capítulo 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Amém, irmãos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor Deus maravilhoso, Pai, nós lemos a tua palavra, Senhor, e te pedimos no nome de Jesus Cristo, que neste momento, sabemos assim que tu conheces cada coração, cada vida, o que cada um precisa. Nos traz esta revelação, pois se assim tu colocaste em nosso coração esta palavra, porque algo tu tem para a tua igreja e para mim, Jesus. Fala conosco em nome de Jesus. Poder sentar em nome de Jesus, amém? Aleluia. Acredito que todos que estão aqui conhecem esta passagem bíblica, a qual fala sobre Jonas, amém? Todos conhecem. Mas nesta noite eu não vim falar da história de Jonas. O Senhor ele tem colocado esta mensagem em meu coração faz um bom tempo, desde a segunda semana que eu aceitei Jesus, que eu voltei para a casa do Senhor. O Senhor ele colocou essa mensagem no nosso coração, amém? Lá do nosso coração mesmo, que eu queria trazer hoje para a igreja, era uma mensagem que a gente vem preparando faz uns 15 dias. Vem de madrugada clamando ao Senhor, lendo, entrando em estudo na internet,
entrando em estudos bíblicos em outras Bíblias, indo lá no profundo para ter um conhecimento melhor, para quando assim for pregar, falar da palavra do Senhor com amor, com alegria, e a revelação vir conforme o que a igreja precisa. E o que nós queríamos verdadeiramente em casa, pensando quando o pastor ele falou com a gente para pregar, era falar sobre crentes preparados. Mensagem maravilhosa que Deus tem colocado no meu coração. Mas o Senhor, Ele não queria assim. O Senhor, Ele nos trouxe para Jonas. E vamos dar um título a esta mensagem. Porque quando nós damos um título à mensagem que estamos pregando, é mais difícil de nós esquecermos o que foi pregado na semana passada. Não é verdade? Lembro-me como hoje. Foi pouco o número que estava lá em Jaboatão. Mas quando chegamos lá no primeiro dia de campanha lá, da oração da madrugada, nós fizemos uma leitura bíblica e demos um nome, uma mensagem, um nome para a mensagem, um título para a mensagem. Foi maravilhoso naquele dia. O título da mensagem só em si era maravilhoso, era muito forte. Só com o título da mensagem, Satanás ele caía por terra e partia em retirada. Porque quando o crente ele vive em oração, o mal não prevalece contra ele. É verdade, irmão? Então é muito importante, e eu aprendi isso com o meu pastor, dar um título para a mensagem. E hoje nós vamos dar um título para essa mensagem. Sabe qual vai ser? Vai ser o valor de um arrependimento. Amém? Qual é o nome do título? O valor de um arrependimento. Vamos tentar passar para você quão importante é este valor. O valor de um arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Pois hoje nós percebemos dentro da casa do Senhor, não falo dentro da igreja missionária pentecostal do Milagres, eu falo dentro da casa do Senhor, de toda a igreja de Deus. Quantos crentes que andam cambaleando sem saber para onde ir, nem para onde vem? Ele não sabe o que fazer. Mas por que, irmão, que acontece isso com esses crentes? Muitos crentes com o coração inflamado. Foi falado assim ontem, neste lugar, através do pregador da palavra de ontem, o nosso pastor. Quantos lembram da mensagem de ontem? Então Deus não pode abençoar quando a gente está com o coração, com um carrapicho dentro do coração, alguma raiva, algum rancor, magoado com alguém, precisando liberar perdão ou pedir perdão para alguém. É difícil de Deus começar a abençoar o crente quando o crente ele está nessa situação. Quando o crente ele precisa de primeiramente chegar a um arrependimento. E na casa do Senhor está acontecendo isso. Muita gente fraca na caminhada, sem saber o que fazer, não consegue, louvado seja o nome do Senhor, andar em linha reta, porque algo atrapalha a sua vida. Mas ele não consegue reconhecer em si próprio e dizer: eu preciso me arrepender, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nessa noite, se tiver alguém dentro desta igreja precisando de um arrependimento com Deus, ei, não é com o Lindoval, não é com teu irmão, não é com tua mãe, com teu pai, com tua família, não é com ninguém, é com Deus. Se precisar nesta noite, eu acredito que nesta noite você vai falar com o Senhor, vai dizer: me perdoa, Senhor, e aquela bênção que o Senhor tem te prometido, aquela bênção que o Senhor ele tem enviado o anjo para te visitar e te entregar, ele vai entregar hoje, porque o Senhor vai chegar e vai dizer: olha, filha, eu conheço o teu arrependimento, e nesse momento vou te mostrar o valor dele, e vai te entregar uma bênção nesta noite. Aleluia. Sabemos que Jonas foi enviado a Nínive, e Jonas não queria ir para Nínive. Fugiu de Nínive, não queria ir para Nínive, fugiu para Tarsis. Grande tribulação aconteceu dentro daquele navio por conta de que Jonas estava desobedecendo a Deus. Diga, desobedecendo a Deus. A tribulação que aconteceu naquele navio, com aquele mar ficando bravio, a tempestade daquele jeito, o vento impetuoso, a gente percebe neste momento que tudo aquilo foi por causa da desobediência de Jonas. Peço para os moços prestar bem atenção na mensagem do Senhor.
Fica ligado no céu, amém? Deixa para conversar depois de terminar a mensagem. Que a partir do momento que estamos pregando a palavra do Senhor, eu tenho aprendido isso com o meu pastor, e você está aí conversando, você não está sendo irreverente ao pregador, você está sendo irreverente a Deus. Quantos podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Então liga no céu e preste atenção, são só 30 minutinhos para você ouvir Deus falar. E se Deus falar com você e você estiver conversando, você não vai perceber Deus falando com você. Quando uma mãe diz filho, o filho faz o quê? Olha para. Se ela estiver falando e ele conversando com um amigo, ela diz logo para ele: preste atenção no que eu estou falando com você. Como é que você está prestando atenção em mim se você está conversando? E Deus está falando assim para você agora: ei filho, estou falando contigo. Você pode dizer glória a Deus? Amém, irmãos? E quando tudo aquilo, toda aquela tribulação foi por causa da desobediência de Jonas. Vamos voltar para onde a gente parou. Então, muitas das vezes a gente não percebe, mas estamos sendo desobedientes a Deus, e quando sobrevém toda aquela tribulação, aquele mar ficar bravio na vida da gente, a gente não percebe, começa a fazer pergunta a Deus, interrogar a Deus, perguntar por que Deus está acontecendo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor nesta noite, Ele começa a falar para você desta forma: volta lá atrás, pensa onde você desobedeceu, tenta consertar, que tu vai ver como o mar de repente vai se acalmar, aquela vida ali ela vai parar, e você não vai precisar de estar no ventre do peixe, mas o Senhor Ele vai fazer uma bênção na tua vida, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Jonas causou toda aquela tribulação por causa da sua desobediência, foi parar lá no ventre do peixe. Eu estou passando assim dessa forma que eu te falei, eu não vim contar a história de Jonas, estou dando uma passadinha por ela somente para te mostrar o porquê que Jonas não queria chegar lá. Muitas das vezes a gente faz isso. Olha Jesus, aquele cara ali, ó, ele só anda armado. Olha Jesus, aquele cara ali é um drogado, eu não vou falar de Jesus para ele. Às vezes, Jesus só quer somente dizer: olha filho, eu te amo. Pense numa palavra forte, irmão. Quando é chegada na hora certa, quando é Deus que manda, Ele se responsabiliza. E às vezes tem alguém drogado, acabado lá no chão, e muitas vezes Deus toca no coração do servo de Deus para somente chegar perto dele e dizer: olha filho, Jesus está mandando te dizer que te ama muito, e que Ele tem força para te tirar dessa vida e te colocar num lugar especial, no canto lá, no canto onde tu tinha que estar hoje, que é na presença do Senhor. Aleluia. Deus às vezes só quer somente mandar a gente dizer isso para uma pessoa, e a gente se prende lá no lugar porque a gente acha que aquela pessoa não tem conserto. A gente observa e percebe que Jonas pensava assim: aquele povo não tem conserto. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não vou lá não, porque se eu chegar lá, aquele povo vai me matar. Pois diz a palavra do Senhor que os ninivitas, eles se encontrassem que fossem judeus e pelo menos percebessem, eles prendiam esse povo que fosse judeu. Ele prendia e ele torturava esse povo até chegar à sua morte. E Jonas, ouvindo que teria que ir para Nínive, Jonas não quis ir porque temeu a isso. Esse foi um dos pontos que Jonas temeu. Foi chegar lá e aquele povo o matar. Esse foi um dos pontos. E Jonas disse: não, não vou. E muitas das vezes acontece isso na nossa vida. Nós não queremos fazer a vontade do Senhor. Olha para o teu irmão e diz para ele: aonde Jesus te mandar, vá. Mas fala forte: aonde Jesus te mandar, vá. Diga para ele: porque Jesus se responsabiliza. Como se pode dizer glória a Deus? Aleluia. Deus, Ele se responsabiliza, irmão. Olha, tinha um pastor que quando ia pregar, quando ia para casa, era muito escuro. E teve uma vez, louvado seja Deus, que quando ele foi lá pregar, e ele pensava: como eu vou passar naquele lugar quando eu voltar? Mas ele pensou com ele mesmo: não, eu vou, porque Jesus está mandando, ele se responsabiliza. E quando ele pregava a palavra do Senhor no encerramento, quando foi, ele vinha para casa tudo escuro, tinha um rapaz esperando ele na esquina, dois, um de um lado, outro de outro, e ele pensou comigo: você é assaltado agora, quem sabe esses homens até me matam,
boa noite. Ele passou, estavam aqueles dois homens. Disse boa noite. E aqueles dois homens ficaram lá a noite todinha. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Só quem está querendo, diga glória a Deus. Boa noite, boa noite, boa noite. De manhã cedo, aquele homem, de repente, escutou um batido na sua porta. Ele foi lá abrir. Quando ele abriu, que chegou lá do lado de fora, era aquele mesmo os dois homens que estavam, louvado seja o nome do Senhor, no caminho para assaltar aquele pastor. Louvado seja Deus. E aquele pastor, meu amigo, diga o que é que você quer. Ele disse: irmão, ontem quando o senhor passou, nós estávamos preparados para roubar o senhor. Quem sabe a gente possa até lhe matar, mas o senhor passou e deu boa noite para a gente. Mas foi tanto irmão atrás do senhor dando boa noite a gente. Era um, passava e dizia boa noite, de repente passava mais outro, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. E nesse momento eu vim aqui, irmão, para aceitar Jesus como ele. Foi ele que botou aqueles irmãos todos naquele caminho. Quando Deus manda, ele se responsabiliza, irmão. Olha para o teu irmão e diz para ele de novo: quando Deus manda, ele se responsabiliza. Deixa eu te dar uma palavra profética, amém? Não sei se é para uma cidade, se é para as irmãs, ou para a irmã que está lá atrás, ou para o meu diácono que está lá atrás. Mas eu vou te falar uma coisa bem forte. Ainda essa semana, Deus vai querer te usar. Somente para dizer para alguém assim, ó: filho, Jesus te ama e vai te tirar deste lugar que tu está. Agora não recua não, quando Jesus te mandar, não recua não. Vai mesmo, vai lá forte, diz para ele com autoridade, com autoridade de profeta. Tu chega até ele e diz: filho, olha para mim, olha aqui nos meus olhos. Deus está mandando te dizer que ele te ama muito e vai te tirar desse lugar que tu está. Aleluia. Judas estava com medo, não queria, eu não vou. Mas o Senhor, quando Ele manda, Ele se responsabiliza. O Senhor, Ele fez todo aquele movimento. Jogaram Jonas no mar, foi parar no ventre da baleia, do peixe, porque a palavra do Senhor não diz que é baleia. É costume nosso de pregar dessa forma. Mas foi parar no ventre do peixe. O peixe vomitou ele onde? Lá em Nínive. Amém? E quando vomitou ele lá dentro, o Senhor disse: agora tu vai fazer minha vontade. Aleluia. Jonas está no ventre, ele já começou a falar com Deus. Jonas já estava percebendo que tinha que fazer a vontade de Deus. Às vezes, irmão, estamos numa situação da qual achamos até que não tem condições, não tem como reverter essa situação. Mas é tão simples para reverter essa situação que está na tua vida. Olha o teu irmão e diz para ele: é simples reverter a situação da tua vida. Sabe como, irmão? Faz o que Deus te mandou. No momento que você começar a fazer o que Deus mandou você fazer, a situação vai começar a se reverter na tua vida. É mesmo assim, Jesus. Aleluia. E quando o Senhor ele falava a segunda vez com Jonas: olha, Jonas, vai lá em Nínive, e aleluia, e fala o que eu te disser, porque eu vou mostrar para Nínive, eu vou mostrar para ti, Jonas, eu vou mostrar para aquela igreja que o Senhor era lá Pentecostal dos milagres, através dessa passagem bíblica, através dessa mensagem, um amor que causa um arrependimento. Aleluia. Qual o título da mensagem? O valor de um arrependimento. Diz a palavra do Senhor que ele se aproximou. Preste bem atenção, irmãos. Nínive era uma cidade da qual era pervertida. Para Jonas não tinha jeito. Ele não queria, para ele não queria que nada acontecesse. Ele queria mesmo era que Deus destruísse aquela cidade. Diga assim: ele queria que Deus destruísse aquela cidade. Essa era a vontade de Jonas, que a cidade de Nínive fosse destruída, pois ele temia que aquela cidade viesse pegar ele pelas mãos e fazer tal coisa do qual a gente falou no início, viesse de repente prendê-lo, amarrá-lo,
viesse matá-lo, o Jonas. E ele estava com medo. Ele não queria pregar. E a gente observa que ele falou somente uma frase. O primeiro dia que ele percorreu a cidade, ele falou uma frase. Qual foi a frase que ele falou para ir para a cidade de Nínive? Em 40 dias, Nínive será subvertida. Observamos nesse momento que a pregação de Jonas foi essa. Observamos nesse momento que a mensagem que Jonas passou de Deus para a cidade foi essa, uma mensagem de destruição, uma mensagem que não tinha alegria nenhuma, uma mensagem que não era proclamada a salvação, uma mensagem que não dizia em momento nenhum: olha, se você se arrepender, Deus ele vai perdoar o vosso pecado. Era uma mensagem que dizia somente: apenas em 40 dias Nínive será subvertida. Mas naquele momento, quem ouvia Jonas falando, começaram agora a se arrepender dos seus pecados. Começou agora o povo começar a crer em Deus, percebendo que Deus poderia fazer algo nas suas vidas. Eles começaram a perceber que tinha um valor importante se ele viesse se arrepender. Podemos lembrar também, louvado seja o nome do Senhor, falando em valor de arrependimento, daquele homem chamado Ezequias. Quantos conhecem, aleluia, a história de Ezequias? Diz a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 38, louvado seja o nome do Senhor, a partir do primeiro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No versículo 5 ele diz: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor Deus, aleluia, de Davi teu pai, ouvi a tua oração. Preste atenção, irmãos. O profeta ele foi até Ezequias e disse: olha, Ezequias, o Senhor mandou te falar que tu ia morrer. E quando o profeta ele saiu lá de dentro e foi embora, Ezequias se virou para a parede, deitado mesmo onde estava, ele começou a falar com Deus. E disse: Senhor, me perdoa. Tu sabe que andei na tua presença com retidão, fui reto em tua presença. Senhor, me perdoa, perdoa meus pecados, me ajuda, não deixa eu morrer. E quando aquele homem ainda estava do lado de fora, ali naquele hospital, chegando do lado de fora, diz a palavra do Senhor que veio a mensageira volta e diz a Ezequias que eu ouvi a oração dele e que eu vou acrescentar para ele mais 15 anos de vida. Esse é o valor do arrependimento. Quando o homem ele se arrepende, quando o homem ele se alegra na presença do Senhor, ele tem algo para mostrar a Deus. O Senhor ele se levanta no trono e começa a dizer para ele: Senhora, olha a minha oração, eu vou acrescentar mais anos na tua vida, porque eu tenho algo tremendo para fazer na tua vida. Aleluia. Para Ezequias, ó, tinha tudo acabado. Mas ele lembrou-se de uma coisa forte que ele tinha. Ele tinha a chave de uma porta. Ele tinha a chave daquela porta que ele poderia entrar e falar com Deus, só ele e Deus, e Deus ouvi-lo. Só quem tem essa chave, levanta a tua mão. Sabe qual era a chave, irmão? Era a oração. Era a oração. Quando o crente ele sabe, ele se conscientiza, ele tem dentro do seu coração: não, eu tenho a chave nas minhas mãos, eu tenho a chave que eu consigo, aleluia, a prosperidade, eu tenho a chave que eu consigo a salvação para a minha família, eu tenho a chave que eu consigo uma porta de emprego, eu tenho a chave que eu consigo uma casa, eu tenho a chave que eu consigo o que eu quiser na presença de Deus. Quando o crente ele se conscientiza disso aí, e aleluia, percebe que essa chave está em suas mãos, e a oração, ele não precisa estar de joelho. Ele não precisa estar de joelho, entenda bem o que eu quero dizer. Ele não precisa ter que ir para um lugar e se ajoelhar para falar com Deus, não. Aonde ele estiver, ele fala com Deus. Essa aqui está numa cama, basta ele se virar para a parede e falar com Deus. Essa foi a chave que ele encontrou, e essa chave abriu aquela porta que deu para ele mais 15 anos de vida. Só quem quer mais 15 anos de vida, levanta sua mão e glória a Deus.
muito mais que isso. Mas Deus sabe o que eu estou falando aqui para você. Amém? Até porque vocês não estão na posição de Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Observamos, irmãos, que, aleluia, Jonas, ele não tinha uma mensagem que viesse alegrar o povo. Hoje em dia, em cada esquina, tem um pregador falando do amor de Deus, pregando a graça de Jesus Cristo, o amor que o Senhor ele teve por nós em dar o seu Filho unigênito. Mas Jonas, ele não falou nada disso. Jonas, ele trouxe uma mensagem de destruição. Nós só dizemos que quando o rei de Nínive começou a perceber aquela mensagem, ele colocou em seu coração, ele tirou todas as suas roupas, cobriu-se com um pano branco, louvado seja o nome do Senhor, se cobriu com um pano simples, e ali adorou o Senhor, não deixou nem animais beber e nem comer água, e começou a se humilhar na presença do Senhor. E Deus estava lá dos altos céus, vendo tudo. Não precisava Jonas olhar para o Senhor e dizer: Deus, esse povo realmente se arrependeu. Porque se aquele povo dependesse de Jonas falar para Deus isso, aquele povo tinha tudo de morrido. Mas o Senhor estava olhando, estava percebendo. Deixa eu te dizer uma coisa: não precisa ninguém falar nada, não. Aleluia, não precisa ninguém dizer nada sobre você para Deus, não. Quando Deus ele começa a olhar lá de cima e percebe alguma coisa mudando dentro do teu coração, algo que você precisava falar para Ele, algo que você precisa de repente tirar de dentro para fora e deixar Deus trabalhar na tua vida. Quando Deus ele começa a perceber isso lá de cima, não precisa pastor, não precisa diácono, não precisa evangelista, ninguém falar nada por você. Deus ele começa a se levantar lá do trono e começa a trabalhar em prol da tua vida, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Aleluia. Diga para o Senhor, Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. E diz a palavra do Senhor, aleluia, lá em 2 Crônicas 7,14, é segunda, é primeiro, abre aí a tua Bíblia no nome de Jesus, me ajuda. 2 Crônicas, abre comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você achou? 7,14. A segunda mesmo. Só queria ter certeza para não falar uma coisa que não fosse. E de repente alguém lá de baixo dizer assim: o irmão está dizendo, não está aqui, não. Mas está aqui, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia. Se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei lá dos altos céus, perdoarei o seu pecado, andarei no abraço dele, direi para ele: olha, tu estás comigo, agora eu estou contigo, sou eu quem seguro na tua mão e sou eu quem te guio, agora tu és meu. Pois assim aconteceu na vida deste que está aqui à frente, falando com a igreja agora. O Senhor ele ouviu, aleluia, a minha oração, a minha perdoa meus pecados, segurou nas minhas mãos e disse: agora meu Deus está contigo, estou contigo, tu está comigo. Esse é o valor de um arrependimento, irmão. É quando ele se arrepende, Deus ele olha lá de cima e diz: agora sim, agora chegou a hora de eu agir. Aleluia. Chegou a hora de eu agir. Ele diz: olha o teu irmão diz para ele: chegou a hora de Deus agir na tua vida. Quando Judas percebeu que Deus tinha feito, não tinha mais, aleluia, nada contra aquele povo de Nínive. Diz a palavra do Senhor que Jonas agora se atribulou, procurou correr para o outro lado da cidade, ficou lá de cima só observando para ver se algum mal vinha sobre a cidade. Percebendo ele que Deus não fazia nada, que Deus agora tinha perdoado, você observa, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, que Jonas agora começou a dizer para Deus:
Deus, olha, sabia que tu era grandioso em misericórdia, que tu poderia perdoar, que quando alguém chega para ti, Senhor, e te pede perdão, tu perdoa. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que eu não queria vir, por isso que eu não queria sair de lá e vir para cá e fugir para Tarse, mas se o Senhor me fizesse vir para fazer isso, melhor que eu ia morrer do que viver. Você observa que Jonas queria era destruir aquela cidade. Ainda que alguém vinha querer que, aleluia, você seja destruído. Ah, é um pecador, é uma pecadora, ele errou. Ainda que alguém vinha e tentar contra Deus para que você venha ser destruído, para que alguém lá que você tanto ama venha ser destruído, Deus está mandando te dizer nesta noite que Ele te ama, que Ele também ama, que Ele tem um plano tremendo nas suas vidas, e ninguém nesse mundo consegue te alcançar e te tocar, porque Deus Ele está contigo. Aleluia! Era isso que Jonas queria. E quando Jonas estava naquele lugar, o Senhor fez que nascesse uma árvore. Aquela árvore cresceu, serviu como sombra para Jonas. Mas assim como ela cresceu numa noite, assim também ela morreu rápido. O Senhor mandou um germe para que comesse aquela árvore, para que morresse. E Jonas começou a reclamar da vida mais uma vez, porque aquela árvore tinha morrido. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus certamente falava com Jonas naquele momento: olha, tanto te afliges a ponto por aquela árvore, que nada tu fizeste, que nada tu fez, que ali nasceu, e uma noite nasceu, outra também morreu. E não iria eu me preocupar com a grande cidade de Nínive, que tem 120 mil habitantes, do qual, aleluia, eu amo todos eles, tenho plano, eu tenho cuidado com eles, porque não iria eu, aleluia, me preocupar com essa cidade. Diga para o seu irmão, olha para ele: Deus ele se preocupa contigo. Deus ele tem um zelo contigo. Diga para ele: Deus ele tem um zelo contigo. Um zelo especial. É um zelo especial. E quando Jonas percebeu, o Senhor lhe tinha salvo aquela cidade. E aquela cidade, que para Jonas teria que ser destruída, tinha se arrependido, tinha clamado ao Senhor dos altos céus, tinha falado com Deus, e Deus perdoou os seus pecados. Deus me trouxe agora, lá em Atos, no capítulo 9, quero ver quem é bom de Bíblia, no capítulo 9 de Atos. Preste bem atenção aí. Capítulo 9, versículo 15 de Atos, preste bem atenção. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Amém? Você não entendeu? Olha para o teu irmão, escolhe aí um par, faz um par, olha para ele. Aponta o dedo de profeta para ele ou para ela. Diga assim: você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Amém? Quando o Senhor ele falava para Ananias falar com Saulo, Ananias não queria também. Senhor, eu escutei falar sobre este homem. Quantos que estão nessa posição? Tenha medo não, irmão. Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Amém? Quantos podem dizer amém? Amém? Quando Deus manda, Ele se responsabiliza. Amém? Então, se quando você sair por essas portas, passar um bêbado, e Deus colocar no teu coração, para de frente para Ele e diz assim: ei filho, olha para mim, olha para mim. Deus está mandando te dizer que Ele tem um plano na tua vida. Deus está mandando te dizer que Ele te ama. Às vezes somente essa frase é o bastante.
Muitas das vezes pregamos 1, 2, 3 horas para uma pessoa e ela não se converte. E apenas uma frase é o bastante para que ela venha se converter. Amém, irmãos? No dia que eu me converti, se o pastor tivesse me chamado aqui, eu não tinha voltado para a igreja. Quantos creem? É verdade. Eu estava ali e disse, eu não vou. Mas ele me chamou aqui, eu disse, eu também não vou aceitar, eu só vou lá. Eu só aceitei depois que eu disse 2 palavras que eu acho que vocês já conhecem que palavra foi, e ele respondeu para mim. E naquele momento as lágrimas desceram, e Deus disse, estou tirando tudo dessas lágrimas. Estou tirando todo o rancor, estou tirando toda a raiva, todo espírito de violência, de vingança que está dentro do meu coração, estou tirando, e ela descendo. Foi naquele momento que Deus, Ele entrou com salvação em minha vida. Essa semana Deus usou uma pessoa para mim, que Ele disse assim, tu não aguenta o empurrão. Foi mesmo assim que Deus falou comigo. Tu não aguenta o empurrão. Essa semana eu levei foi um sacolejo, não foi só um empurrãozinho não. E graças a Deus estou aqui de cabeça erguida, firme na presença do Senhor. Isso é para a glória de Deus. Porque a partir do momento que a gente reconhece o valor de um arrependimento, a gente vai querer estar sempre, todos os dias, Senhor, me perdoa, eu me arrependo, Senhor, por tudo que eu tenho feito que de repente não tem a noite agradado, mas nesse momento eu estou aqui me arrependendo e te pedindo me ajuda a estar sempre de cabeça erguida. Aleluia. Põe aquele CD, filho, por favor. Eu vou louvar o Senhor. Amém? Só aquele que de repente, eu não quero emocionar ninguém, mas aquele que de repente diga assim, não, eu preciso de oração hoje. Eu preciso me arrepender mais uma vez. Eu preciso me derramar. Quantos que não conseguem sequer chorar na presença do Senhor? Se ajoelha para falar com Deus e não consegue derramar uma lágrima na presença de Deus. Quantos que não conseguem nada disso, mas nesse momento são aqueles que precisam disso. Não vou chamar você aqui para frente não, mas nós vamos orar por você depois que acabar o culto, fazer assim que é melhor. Amém? Sim, acredite.